Bom, pessoal, finalmente aí o projeto para a reforma de São Januário está a um passo de acontecer. Hoje o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, assinou aí o projeto da lei que viabiliza a reforma do nosso estádio. E acompanhe agora o que disse o prefeito do Rio de Janeiro. E isso é uma notícia maravilhosa para todos nós torcedores. Fala aí, gente, tudo bem? Nesse momento aqui, tendo a honra de assinar o projeto de lei viabilizando a construção do estádio de São Januário, nossa colina, novo estádio de São Januário, esse grande clube que é o Vasco da Gama, do meu coração, mas muito importante para o Rio também. Simples, o que a gente está fazendo é pegando o potencial construtivo de São Januário, que poderia se construir ali, e levando para outra área da cidade, ali na Barra da Tijuca. Isso permite viabilizar recursos, só que a gente não permite que os recursos vão em dinheiro para o Vasco. O que a gente obriga é que esses recursos sejam para a construção do novo estádio de São Januário. Esse foi um pedido desde o início da administração do presidente Salgado, a quem eu queria homenagear e agradecer aqui. E deixar um recado, em breve a gente está numa negociação com o Fluminense também, o Botafogo já está lá com o Engenhão, e estamos abertos aqui para o Flamengo, para ajudar os clubes do Rio de Janeiro a chegarem lá. Claro que hoje é um momento especial, que é o meu Vascão, do meu coração, que está finalmente podendo ter um estádio digno da sua dimensão, do seu tamanho. Grande abraço a todos. E aí vai, Vasco, casaca! Pois é, e agora para acontecer de vez a reforma e ser concretizada, é necessária a aprovação da Câmara de Vereadores para que o Vasco tenha recursos aí para a realização da obra. Muito importante, cara. Já pensou, velho? Um caldeirão reformado, lindo de se ver, o torcedor vascaíno apoiando o Vascão. O Vascão, sem dúvida nenhuma, estando na Série A do Campeonato Brasileiro, lutando por coisa grande, com um time melhor, com um time mais competitivo, com um presidente que muito possivelmente pode ser que seja o Pedrinho, um presidente mais competente aí do que é o Jorge Salgado hoje. Tudo caminha para dar certo, mas ainda precisamos do resultado dentro de campo, né? Dentro de campo, ainda nesse Campeonato Brasileiro, precisamos que o Vasco se mantenha aí na Série A. Logicamente, é uma reforma que vai demorar algum tempo, né, para ficar pronto. Eu acredito que 2 a 3 anos, mais ou menos esse período deverá ficar pronto o estádio do Vasco, exceto as 7 partes, e injetar uma grana muito pesada para a reforma ser concluída o mais rápido possível. Fora isso, eu acredito que o Vasco deverá levar alguns anos para ter o seu estádio de pé e pronto aí para ter jogos. Mas torcemos muito aí para que isso aconteça e que realmente o Vasco consiga ter grandes resultados dentro de campo com o seu novo caldeirão, que muito possivelmente deverá acontecer e ser aprovado lá na Câmara dos Vereadores. Deixe aí nos comentários o que você acha aí da reforma de São Januário. Bom, e no vídeo de hoje a gente vai falar de mais coisa. Vamos falar aqui do Gabriel Pec, que foi convocado aí pela seleção brasileira. Você vai entender essa situação. Também vamos falar aqui de reforços que deverão vir e ajudar o Vasco no jogo contra o América Mineiro. Tudo isso e muito mais agora para vocês. Mas antes da gente continuar, deixa o like aí para fortalecer, se inscreve no canal se você não está inscrito e ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados no nosso canal. Falta muito pouco para a gente chegar a 200 mil inscritos. Bom, pessoal, o atacante Rossi deverá ser relacionado para a partida contra o América Mineiro. Jogador que já está algumas rodadas aí fora, né, devido a uma lesão muscular que ele sofreu. A expectativa é que o jogador iria voltar no jogo contra o Botafogo, infelizmente não aconteceu. E agora a tendência é que ele retorne ao campo aí no jogo contra o América Mineiro, no próximo domingo, às 6h30 da noite, em São Januário. Jogo muito importante aí para o Vasco. Muito bom esse retorno do Rossi. A gente espera que ele tenha condição de jogo. Ainda temos uma dúvida do Marlon Gomes. Apesar do jogador estar treinando muito bem, de acordo aí com o Globoesporte.com, o jogador ainda é uma dúvida para essa partida de domingo contra o América Mineiro. O Marlon Gomes também teve uma lesão muscular e ainda está se recuperando. Torcemos para que até o dia do jogo ele esteja 100% e que o Vasco relacione tanto o Rossi e também o Marlon Gomes, que são jogadores importantes aí para a sequência da temporada. Outro jogador que vive uma situação de lesão é o Eric Marcos. Ainda não se sabe se a lesão dele for um pouco mais grave. Se realmente tiver tido uma gravidade maior, o jogador vai ficar parado aí também por algum tempo. Ele que conquistou a titularidade, vem jogando
jogando ali pela ponta esquerda do Vasco, tentando dar mais um pouco de intensidade ao ataque vascaíno, e parece que agradou muito o Ramon Dias. Infelizmente, veio essa lesão do jogador e torcemos para que ele se recupere rápido e que não seja nada grave, e quem sabe ele esteja disponível até mesmo para o jogo contra o América Mineiro. E para você aí, torcedor, o que você acha do retorno do Rossi e também possivelmente do Marlon Gomes? Certeza mesmo é que o Rossi estará 100% para esse jogo contra o América. Ainda falta uma pequena confirmação aí do Marlon Gomes. Torcemos também para que o garoto esteja disponível. Bom, pessoal, agora vamos dar um girão nas notícias. De acordo com sites especializados, o Vasco tem de 28% a 37% de chance de ser rebaixado. O Vasco, que conquistou 2 boas vitórias contra o Cuiabá e também contra o Botafogo, diminuiu drasticamente essa porcentagem, que chegou a ultrapassar os 70%. Isso é bastante relativo, né? Varia bastante de jogo para jogo. A gente sabe que o campeonato é um campeonato que está sendo bem competitivo. Vários times estão na luta ali contra o rebaixamento. Se você for pegar ali do 10º para baixo, todos têm uma pontuação que pode ser rebaixado. Com certeza esperamos que o Vasco não esteja entre os 4 piores no final do Campeonato Brasileiro. E torcemos para que o trabalho do Ramon Dias continue dando efeito positivo para o Vasco, para que o Vasco consiga vencer os 2 próximos jogos, principalmente, que são 2 jogos extremamente importantes para o Vasco. Jogo contra o América Mineiro, como eu falei ontem no pós-jogo, não vai ser um jogo fácil, essa baba toda. Por mais que o América já esteja rebaixado para a 2ª divisão, é um time muito chato, cara. Tem um Benítez, tem um Mastriani, um jogador que toda rodada tá fazendo um gol, já tá chamando a atenção de time grande aqui no futebol brasileiro. É um atacante muito interessante, o Vasco tem que tomar muito cuidado com o América Mineiro, porque também temos um time limitado. Se o Vasco fosse um time muito melhor, um time bem superior, que estivesse por acaso ali na zona, poderia ganhar com a certa tranquilidade, mas a gente tem as nossas limitações também, e todo cuidado é pouco. O Vasco tem que pregar humildade para conseguir ganhar esse jogo tranquilo aí do América Mineiro. Depois joga contra o Cruzeiro, um jogo que era para ser nessa quinta-feira. Infelizmente, devido a um show que irá acontecer no Mineirão, essa partida foi adiada para o dia 22 de novembro, e o Vasco vai jogar fora de casa contra um adversário diretíssimo na luta contra o rebaixamento. Um adversário que, na minha opinião, é muito acessível para o Vasco conseguir vencer. Aquele time horroroso do Inter, que infelizmente venceu o Vasco em São Januário, foi lá no Mineirão e conseguiu também vencer o Cruzeiro. E na minha opinião, o Vasco tem totais condições de conseguir vencer também o Cruzeiro fora de casa. Quem sabe, conquistando essas 2 vitórias, chegaremos aí a 43 pontos. De acordo com os matemáticos, o número mágico para fugir do rebaixamento é 45 pontos, né? Eu tô achando que esse ano o corte vai ser um pouquinho maior, cara. Acho que vai ser ali nos 46, 47 pontos, porque o campeonato tá muito embolado, os times estão pontuando. Quem tá na zona ou perto da zona tá começando a ganhar os jogos. O Vasco mesmo é um grande exemplo. 2 vitórias seguidas. O Goiás ganhou do Coritiba na última rodada. O Santos vem pontuando aí nas últimas rodadas. Com certeza ninguém quer cair, né? Os times estão dando a vida para conquistar os pontos. E realmente é um campeonato bem disputado. Pode ser que esse corte ultrapasse a marca dos 45 pontos. Esperamos que não, porque vai ser muito benéfico ao Vasco se o Vasco atingir 45 pontos e escapar do rebaixamento, porque vamos ter jogos complicadíssimos após esse jogo do América e também do Cruzeiro. Sempre bom lembrar que depois vamos enfrentar Atlético Paranaense, Corinthians em casa, Grêmio fora, e fechamos o Campeonato Brasileiro contra o grande favorito, contra o melhor time do Brasil, que na minha opinião é o Red Bull Bragantino. O Vasco joga em São Januário contra esse time na última rodada. Se os caras estiverem precisando de pontos para ser campeão, meu amigo, aí já viu, né? Aí vai ser um jogo complicadíssimo. Esperamos que até lá o Vasco já tenha se livrado do rebaixamento. Deixa aí nos comentários qual posição você acredita que o Vasco vai ficar ali no Brasileirão. Na minha opinião, só de fugir do rebaixamento já tá ótimo, mas lógico, quero sim, além disso, ver o Vasco jogando pelo menos uma Sul-Americana, que é o máximo que esse time pode alcançar nessa temporada. E de acordo com especialistas, tem cerca de um pouco mais de 13% de chance de disputar a Sul-Americana na próxima temporada. Bom, pessoal, o atacante Gabriel Peck foi convocado aí para treinos da seleção pré-olímpica. Jogador que vem sendo peça fundamental aí no time do Vasco, titular do time do Vasco. Deverá fazer treinamentos aí em São Paulo, no CT do Corinthians. Para ressaltar que o pré-olímpico será na Venezuela em janeiro. De acordo com algumas informações, o último treino da seleção pré-olímpica acontecerá no dia 21 de novembro. O Gabriel Peck estará nesse dia lá com a seleção. E aí que temos um problema, né? O Vasco joga um dia depois contra o Cruzeiro no Mineirão. Eu não sei se o Gabriel Peck vai ter condições de jogo, eu acredito que sim, porque é só um período de treinamentos, né? Se fosse um jogo, se ele jogasse 90 minutos nesse jogo aí, se tivesse um jogo no dia 21, obviamente, no dia 22 ele não estaria disponível para o jogo contra o Cruzeiro. Eu acredito que ele vai sim estar disponível para o técnico
técnico Ramon Dias, mesmo depois desses treinamentos aí com a seleção Sub-23 Brasil. Bom, e ontem após o jogo, o zagueiro Maicon, que foi um monstro, cara, inclusive entrou na seleção da rodada juntamente aí com o Paulo Henrique, falou aí do momento atual do Vasco, falou aí do que esperar do Vasco no Campeonato Brasileiro e acompanha aí agora o que disse o God of Zaga, que jogou muita bola, uma baita alteração aí do Ramon Dias, que já estava na hora de tirar o Léo do time do Vasco. O Maicon merecia sim a titularidade e tá jogando muito, cara, tá defendendo muito, ajudando o Vasco, tendo raça ali, mostrando que é um líder nato e esperamos que ele continue nessa crescente e ajude o Vasco aí até o término do Brasileirão. O que é para vocês? O que seria melhor? Enfrentá-los agora ou o fato de ser depois melhor? Para nós não vai mudar nada isso aí. Acho que a data que colocarem o jogo é a data que nós vamos ter que jogar, não vai interferir em nada. A gente tem que fazer a nossa parte, entrar dentro de campo e ir em busca da vitória como a gente está fazendo e há de fazer ainda. O Vasco falou que o Vasco jogando desse jeito não cai. E o Vasco também via de uma sequência boa e acabou perdendo aquele jogo. O que vocês precisam fazer nas próximas rodadas para não repetir o que aconteceu ali? Dar continuidade, manter os pés no chão. Tivemos um jogo bastante difícil, ganhamos também porque tivemos uma concentração muito grande no jogo. Manter a humildade e fazer um bom trabalho durante a semana para que no próximo jogo a gente venha conquistar os 3 pontos. Maicon, fala um pouquinho pra gente do peso que tem esse jogo, no sentido de, vocês a princípio saem da zona do rebaixamento, mas já é diferente, acredito, trabalhar assim. E vencer contra o líder do campeonato dentro de casa, depois vocês vêm numa sequência positiva, mas antes disso foi um momento um pouco complicado e nessa reta final, o quanto que isso pode afetar o anímico e o mental do time? Eu creio que pode nos ajudar. Nosso time é um time bastante humilde. Em momento algum a gente vai deixar com que uma vitória tão importante como essa venha nos atrapalhar no decorrer da competição. É claro que vencer um jogo e vencer um clássico é muito importante. Na situação que nós estávamos, a obrigação de vencer era muito grande, jogando em casa. Graças a Deus, com o apoio de todos os jogadores, a torcida em si, conseguimos os 3 pontos que eram o mais importante. Hoje você enfrentou o Tiquinho, que é um dos artilheiros do campeonato, o Diego Costa, que é um atacante de peso também, renomado. Você disse ali há pouco que foi uma partida impecável. Como foi a preparação para essa partida impecável? Normal como todas as outras. Eu costumo respeitar todos os adversários, independente de nome ou não. Acho que todos os adversários a qual eu vou enfrentar deve ser o respeito. Eu me preparo bem durante a semana, estudo bastante as jogadas, as características dos jogadores, para que quando chegar no jogo, seja no final de semana ou no meio da semana, eu esteja 100% preparado para poder ajudar o Vasco. O Vasco sai da zona e entra o Cruzeiro. Você é um cara que olha a tabela, vocês conversam, fazem contas, fica mais pensando em vencer todos os jogos, ou faz essa análise também dos adversários? O nosso pensamento agora é fazer o nosso papel. É claro que a gente, de vez em quando, a gente tem que dar uma secada no adversário para que eles possam perder também. Faz parte do jogo, isso aí é o que é o importante. A gente depende de nós e também não depende só de nós. Nesse momento, eu acredito que nós dependemos só de nós. Se nós conseguimos todas as vitórias, a gente sofre-se tranquilamente da zona de rebaixamento. Mas é claro que nem sempre a gente vai conseguir bons resultados. Mas é trabalhar firme, focado e com muita humildade para que bons resultados venham e que a gente não venha depender dos adversários. Pois é, um jogador que teve uma evolução muito grande. Vale ressaltar que ele tem contrato somente até o término dessa temporada. Eu acho que é válido sim o Vasco renovar o contrato do Maicon para o próximo ano. Deixem nos comentários aí o que você está achando do zagueiro, essa evolução que ele teve, né? Chegou muito criticado, contestadíssimo devido às péssimas atuações que ele teve, principalmente com a camisa do Santos e também pelo Cruzeiro. E o Vasco foi lá, trouxe ele, era a terceira opção do Santos e ele agora é titular incontestável na zaga do Vasco. Sem demérito algum, o cara vem jogando muita bola e merece sim o status de titular. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto. E é nóis.